Graça e paz, irmãos. Amém. Aleluia. Quantos estão gratos nessa noite por tudo que o Senhor Jesus tem feito na minha e na sua vida? Pode dizer amém? Amém. Se você trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Deus tem colocado no meu coração, irmãos, fazer uma série de sermões nas quartas-feiras com respeito ao tema de Jesus no Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. Então, às quartas-feiras nós vamos ler uma bem-aventurança e comentar e aprender alguma coisa sobre. Cada quarta-feira vamos falar sobre uma beatitude, uma bem-aventurança. E hoje vamos ler Mateus, capítulo 5, versículo 3. Antes de iniciar, irmãos, eu quero dizer aos irmãos, como a pastora já falou, que nós estávamos com muita saudade. O domingo que nós não viemos aqui, acabamos cultuando Jesus lá na Igreja Batista Nacional do Cajuru, lá em Curitiba, mas o coraçãozinho ficou pensando aqui em vocês. Estávamos com saudade. Depois eu vou dar um abraço em cada um mais uma vez, bem apertado. Porque eu não gosto de dar abraço, os irmãos sabem, mas eu vou dar um abraço em cada um. Amém, irmãos? Então, nas próximas quarta-feiras, vamos estar falando dessas 9 bem-aventuranças, começando com essa aqui, que a irmã Vanessa já deu a introdução. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo, no versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito. Algumas versões vão dizer humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pode se assentar. Se você já cumprimentou, o irmão que está do seu lado, dá um abraço, um aperto de mão, pode se assentar. Nós vamos estar meditando sobre algumas lições. Irmãos, eu gosto muito de vários pregadores, eu gosto muito de passar o meu tempo na internet quando eu tenho, vendo várias mensagens de vários pregadores no YouTube, em outras mídias sociais. Mas às vezes nós paramos de pensar que o maior pregador de todos os tempos, o Verbo vivo que desceu do céu, o Logos de Deus, o grande pregador, o maior é quem? Jesus Cristo, o nosso Salvador. E às vezes nós queremos aprender tantas coisas com tantos pastores bons, tantos teólogos, e não olhamos para o maior pastor das ovelhas, que somos nós, qual o nosso mestre, Jesus Cristo. Irmão Gisele, põe aquela imagem que estava aqui, por favor. Irmão Gisele, agradeço porque ficou até tarde da noite nos slides. A Bíblia nos fala, irmão, que quando Jesus sobe ao monte, existe um grande contraste aqui entre Moisés subir ao monte e receber os 10 mandamentos, e o nosso Cristo subir à montanha e receber, e ao melhor, dar as instruções, glórias a Deus, a respeito de uma nova, que Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Mas ele veio para expandir a lei. O Antigo Testamento dizia para não matar, não adulterar, não roubar, mas Jesus veio maximizar isso. Ele veio expandir a lei, não só fazer atos, mas Cristo agora veio nos alertar sobre a intenção do nosso coração. Nessa imagem aqui, irmãos, como nós vemos essa imagem, quem está vendo bem a imagem, pode dizer amém? Amém. O que nós identificamos nessa imagem? Um morador de rua. O que mais identificamos na imagem? Quem pode dizer? Um mendigo, melhor dizer, um abandonado pela sociedade, um pobre, podemos dizer. Quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, eu quero que os irmãos imaginem uma imagem mais ou menos parecida com essa aqui.
uma pessoa que não tem nada do que se orgulhar, uma pessoa que não existe arrogância nela pelas suas condições. Quando Jesus fala pobre de espírito, o povo judeu daquela época era dominado, escravizado pelo Império Romano. A maioria, em boa parte, eram pobres. E quando Jesus vem dizer pobre de espírito, ele não está falando pobre monetariamente, que não tem dinheiro no bolso, ou não tem uma boa conta, uma poupança gorda. Quando Jesus vem falar de pobre de espírito, ele está falando de sentimento, da intenção do coração, da intenção da mente. O pobre de espírito, pode passar mais um, irmão? O tema, por muitos teólogos que já passaram sobre o sermão do Monte da Bem-aventurança, alguns deles, como John Wesley diz, que é a vida que devemos viver, nós encontramos no Sermão do Monte. Se você quer aprender a saber, agora aceitei Jesus, agora vim para o Senhor, o que eu devo fazer? Deve observar o Sermão da Montanha, e ali vai ter 9. Moisés recebeu 10 mandamentos na montanha, e Jesus trouxe 9 ensinamentos no Sermão do Monte. Então existe um contraste entre o libertador da antiga aliança, Moisés, e o novo libertador e salvador da nova aliança, Jesus Cristo. Eu tenho uns exemplos ali, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a lei, lá em Êxodo 20, a partir do versículo 3, vai trazer 10 mandamentos, que é o não matarás, não roubar, não furtar e muitos outros. Mas agora Jesus, aqui no Sermão da Montanha, ele vai expandir essa lei. Ele não vai falar só que a gente não pode matar, mas aquele que olhar para o seu irmão com desejo de ira, já matou ele no seu coração. Moisés diz na lei, não adulterarás. Jesus diz agora na nova aliança, mas se você apenas olhar para uma mulher com vontade de cobiça, você já adulterou no seu coração. Moisés vai dizer na aliança, Deus vai dizer para Moisés, não vai roubar, mas aquele que sente o desejo, sabe aquele famoso ditado, a ocasião faz o ladrão? Você só sentir aquele desejo de pegar, afagar uma coisa que machucou, no seu coração você já pecou. Então agora existe esse contraste entre o antigo mandamento e o novo mandamento, a antiga aliança e a nova aliança. É por isso que é importante nós estudarmos. É muito bom ver mensagens de teólogos no YouTube e nas mídias, mas nós temos que voltar à palavra de Deus e aprender o pão fresquinho, que é a base, o fundamento de Jesus Cristo. Aleluia! Então a primeira coisa que nós aprendemos com Jesus, quando ele diz bem-aventurado, ou seja, o que significa a palavra bem-aventurado? É abençoado. Abençoado o homem que tem um coração, um espírito humilde, um espírito pobre, ou pobre de espírito. Por quê? Que nós aprendemos com isso. Uma das coisas que Jesus trouxe no meu coração para ministrar é reconhecer a nossa miséria. Porque o que o pobre, como eu estava falando, o que ele tem para se orgulhar? O pobre de espírito tem para se orgulhar? Tem alguma coisa? Tem alguma moradia? Tem uma casa para voltar? Tem dinheiro no bolso? Eu não estou falando, irmão, que nós temos que ser pobres fisicamente, porque Jesus vai dizer, financeiramente, porque Jesus vai dizer, bem-aventurado pobre de espírito, é espiritual, não é material. Eu não vou pregar aqui para os irmãos como alguns padres dos séculos passados, lá, a ordem dos freis franciscanos. Eles pegaram e abandonaram todas as suas coisas da sociedade e foram fazendo um voto de pobreza. Não é esse tipo de pobreza que Jesus está ensinando. Ele está nos ensinando um sentimento de miséria diante do Senhor. Porque não temos o que nos orgulhar da presença do Senhor, porque tudo que nós recebemos é por graça divina. Nós não trabalhamos por isso, pela salvação, mas temos um que foi pendurado no madeiro, que com o seu trabalho nós fomos agraciados e recebemos salvação através dele. Sem mim nada podeis fazer. Se sem Jesus nós não podemos fazer nada, o que nós temos para nos orgulhar e nos engrandecer?
O Senhor colocar a nossa boca no pó, dobrar os nossos joelhos e agradecer aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Quantos são gratos nessa noite por uma obra que você não teve que ralar as suas mãos, não teve que suar, mas um já pagou no seu lugar? Você é agradecido? Aleluia! Tivemos um momento de louvor maravilhoso aqui, estamos na presença de Deus. Eu quero nessa noite, com o intuito que o Espírito Santo coloque no seu coração, um espírito pobre e humilde diante de Jesus. Porque quando nós somos pobres de espírito, nós largamos todos os nossos títulos e damos glória somente a Jesus, que é digno de toda honra e de toda glória. Existem dois tipos de religião no nosso mundo: uma religião que é a das obras e uma religião que é a da fé, a da graça, a fé em Jesus Cristo. Se nós formos conversar, irmãos, com um muçulmano e perguntar para ele o motivo da fé dele e por que ele acredita que ele vai ser salvo na religião dele, ele vai dizer que ele vai ser salvo porque ele observa a lei do Mohammed, porque ele ora de 3 a 5 vezes ao dia, ele observa todas as leis do Torá, e daí ele vai falar que vai ser salvo, vai encontrar com Allah porque ele fez obras, porque ele jejua, porque ele faz as suas orações, as suas peregrinações a Meca, e por isso ele vai bater no peito e vai dizer que ele é digno de ser salvo, porque ele fez obras, ele pagou o preço. Muito cuidado com essa palavra, irmão. Eu estou pagando o preço para ir para o céu. Você não está pagando o preço para ir para o céu, porque Jesus já pagou o preço por mim e para você. Se nós não depararmos com o budista e perguntarmos para ele na religião, na fé dele, por que ele acredita que ele vai encontrar o ponto de iluminação, ele vai dizer para nós que ele vai encontrar uma bênção, um tipo de céu na fé que eles acreditam, porque eles se retiraram da sociedade e foram meditar no mosteiro, foram limpar a sua mente, foram limpar o seu coração, se purificar, e pelas suas obras, então eles pensam que são dignos de alcançar a iluminação, que eles chamam assim, os budistas. Se nós encontrarmos com alguém da Índia, um hindu, que adora todos os tipos de seres vivos, vacas, bois, ratos, insetos e baratas, e nós perguntarmos pela fé dele por que ele merece ir para o céu, ele vai dizer: porque eu cumpro os meus ritos, porque eu pago as minhas penitências. Mas agora, se nós nos depararmos com um verdadeiro cristão que está aí do seu lado, esse irmão que está aí do seu lado, ele é um verdadeiro crente em Jesus. Se você perguntar para ele por que você merece ir para o céu, se ele for um verdadeiro crente e for sincero, ele vai dizer assim para você. Primeiro ele vai parar, ele vai pensar por que ele vai, como ele vai responder você. Ele vai pensar e vai falar: eu não mereço ir para o céu pelas minhas obras. Ele vai ter essa pobreza de espírito, de pensar, refletir em Jesus. Ele vai olhar para a cruz e ele vai falar: eu vou para o céu, mas eu não vou pelas minhas obras. Eu vou para o céu pela obra daquele que levou um madeiro nas suas costas, aquele que não usurpou ser igual ao Pai, mas se fez menor e encarnou, esvaziou-se de si mesmo e humilhou-se à forma humana e morreu por mim e por você. É isso que um verdadeiro cristão vai dizer, porque nós não merecemos ser salvos pelas obras, irmãos. Então nós temos que ter cuidado quando vemos a casa do Senhor, porque às vezes por nós ajudar a obra, louvarmos a Deus, cantar bonito, pregar bem, tocar o seu instrumento, vir aqui, dizimar, colaborar com oferta, nós pensamos que estamos pagando pela nossa salvação, mas nós não estamos pagando. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Efésios 2:8 vai dizer que nós não somos salvos por obras, mas somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, mas vem de Jesus Cristo. Aleluia. O Salmo 116, o versículo 12, o salmista indaga, faz uma pergunta e diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? O que nós podemos dar a Deus, irmãos? Não podemos contribuir com nada na nossa salvação. Tudo é pela glória de Deus, tudo é pela graça de Deus. Paulo vai dizer: porque dele, por ele e para
são todas as coisas, aleluia. Romanos 3, 23, 24, vai falar que todos nós éramos pecadores, todos pecamos e estamos destituídos, afastados da glória de Deus, mas justificados em Jesus pela redenção. A palavra redenção significa aquele que venceu, que pagou um preço. E o único preço que foi pago por nós não foi por mim, não é porque eu venho à igreja ofertar, não é porque eu venho na casa do Senhor ministrar, ajudo, limpo a igreja. Não, nós estamos pagando preço assim. Nós estamos sendo gratos a Deus, porque João diz que nós amamos Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então nós servimos ao Senhor, não que Ele precisa das nossas obras, Ele não precisa, Ele é Deus, mas nós servimos ao Senhor por gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Quantos são gratos a Jesus? Aleluia! O fariseu e o publicano, todos nós conhecemos essa passagem, mas eu quero fazer questão de ler com a igreja. E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar no templo. E um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e ele nem ousava olhar para o céu, não ousava olhar. Olha a pobreza, a humildade de espírito desse homem, não ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. É nisso aqui, irmãos, nessa religião, nesse cristianismo, que nós temos cuidado para não ser o fariseu. Porque nós pensamos que servimos ao Senhor, e quando nós pensamos que servimos ao Senhor, nós temos que ter um cuidado muito grande com isso, para não roubarmos a glória de Deus. Porque quando eu sirvo alguém, quando eu faço um trabalho para alguém, eu sou digno de receber um salário. Mas a pobreza de espírito é que nós não somos dignos, nós temos que reconhecer as nossas misérias, como esse publicano. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O fariseu fez alguma coisa errada aqui, irmãos? O que ele fez? A religião dele, em obras, é boa, é muito top. Por que ele falou? Primeiro, o fariseu orava. Orar é bom ou é ruim? Orar é bom. O que mais que o fariseu não fazia? Ele não era ladrão, não era corrupto, não era adúltero. Isso são coisas boas ou são coisas ruins? Coisas boas, obras boas. Nem mesmo como esse publicano. Ele jejuava, o fariseu jejua 2 vezes por dia nessa parábola. Jejuar é bom ou é ruim? É muito bom. Dar dízimo é bom ou é ruim? Devolver o dízimo é bom. Tudo que o fariseu fazia era bom. Só que o problema é que ele fazia com a intenção errada. Porque às vezes nós fazemos coisas certas com a intenção errada. É nisso que nós temos que ter cuidado. Tudo que o fariseu fazia era bom, só que ele queria ser salvo, bater no peito, questionar a Deus, peitar a Deus e ganhar a sua salvação pelas obras. Mas a nossa salvação não é pelas nossas obras, é pela obra do nosso Redentor, aleluia, do dono da glória. Glórias a Deus. Então nós temos que ter cuidado com isso, irmãos, porque todo aquele que trabalha, que faz uma obra, é digno do seu salário. Mas Jesus nos ensina aqui, bem-aventurados os pobres de espírito. Um pobre não tem o que se orgulhar, não tem o que receber. Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui já usaram uma ferramenta para fazer uma atividade que não era da alçada dela? Eu muitas vezes já preguei
prego na parede com um alicate. Quem já fez isso? Na falta de um martelo, você tem um prego ali. Cadê meu martelo? Eu devo pregar o prego com um martelo. Mas às vezes nós usamos o alicate ou usamos outra ferramenta para poder bater aquele martelo. Eu sei que os irmãos já usaram uma faca para desparafusar alguma coisa. Ou seja, a intenção é boa, nós conseguimos bater, furar, fixar aquele prego na parede com um martelo, sim, com um alicate, com alguma coisa pesada, sim ou não? Sim. Conseguimos, mas não é a ferramenta certa. Muitas vezes nós vemos que estamos na presença do Senhor com uma intenção boa, mas não fazendo a coisa certa, mas com a intenção errada. Como eu já disse, como acabei de apontar aqui o caso do publicano. Mas nós temos que ser pobres, irmãos, de espírito em Jesus, porque a obra é totalmente de Jesus Cristo na cruz. Coloquei ali o exemplo do pobre, do mendigo trabalhando para comer. Se o mendigo, o trabalhador, nem já passou no semáforo e viu aqueles pedidos, pedindo uma moedinha, pedindo alguma coisa. Se você dá algo para ele, a glória é toda sua, porque você deu e ele não mereceu nada para receber aquilo, ele só pediu. Mas agora, se você pega aí, você quer receber alguma coisa, eu vou pegar você pela mão, vou levar você lá para o meu quintal, para você capinar o meu quintal, ou para você varrer alguma coisa, e aí ele vai ser digno daquele salário, daquele alimento. Então, todo trabalhador é digno de receber o seu salário. Amém ou não amém? Amém. Mas nós somos pobres de espírito e nós não somos dignos de receber a graça do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Contudo, a quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. Glória a Deus. Nós não merecemos nada, irmão. Nós somos totalmente dependentes do Senhor e devemos reconhecer essa miséria. Devemos pegar esse atributo, essa bem-aventurança e aplicá-la, porque nós vivemos numa época, irmãos, que as mídias sociais, muita internet, muita gente quer aparecer bem na foto. Não é verdade? Nós não podemos aparecer no mundo a qual nós já devíamos estar mortos para ele. Às vezes nós queremos holofotes, nós queremos brilhar, mas o único que deve brilhar é Jesus Cristo. Está certo que nós somos sal e luz do mundo, luz e sal dessa terra, mas nós somos luz porque nós refletimos a glória de Jesus. Nós não temos mérito nenhum, porque nós somos pobres de espírito. O que esse mundo nos ensina? Seja a sua melhor versão. Quando nós não vemos isso no Facebook? Seja a sua melhor versão, irmãos. Seja o melhor de você. Seja você mesmo. O mundo nos ensina a ser autossuficiente, ter autoestima. Mas Jesus nos ensina a ser pobres de espírito, miseráveis pecadores, dependentes da sua glória. Aleluia! Seja você mesmo. Nos ensina a autoconfiança. Vai lá, você é o cara, você consegue. É isso que Satanás fica dizendo na nossa vida toda hora. Você é bom, você não precisa de nada, não precisa de Jesus, não precisa da palavra, não precisa da igreja, não precisa ofertar, você não precisa de igreja, não precisa de Cristo. Você é autossuficiente. Isso é doutrina de Satanás. Nossa doutrina é ser pobres e humildes de espírito, totalmente dependentes de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Jesus nos ensina a negar a si mesmo e não a confiar em acreditar em si mesmo, em nós mesmos. Mateus 16, 24 vai falar que aquele que quiser vir após mim, vir após Jesus, pegue todo dia a sua cruz e siga-me. Vem sofrer comigo. É isso que Jesus está falando. Não é essa doutrina maligna, essa filosofia mundana. Você é bom, hein? Você é o cara que glorifica o homem, ao qual o homem é o centro. É o egocentrismo. Mas nós servimos a Jesus e aprendemos o cristianismo
onde Jesus é a base e é o centro de tudo nas nossas vidas. Aleluia! Quando nós somos chamados com 18 anos, principalmente os homens, para servir ao exército, quem é que o exército escolhe? Quem já serviu aqui? Quem já prestou? O exército chama pessoas que têm boa saúde física, pessoas perfeitas. Se você for uma pontadinha do dedo, você já não serve para o exército. Se você tiver alguma doença crônica, você já não serve, porque tem que ter a saúde perfeita. Mas o nosso Jesus, ele não veio para os justos, ele não veio para os bons. A Bíblia nos ensina lá em Marcos capítulo 2, versículo 17, que ele veio para os doentes, para os cansados. Aleluia. Aquilo que Jesus disse em Mateus: vinde a mim todos vós, abatidos, cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. É Jesus que quer trabalhar na nossa vida, irmãos. Jesus, ele quer nos servir, e a nossa servidão a ele é apenas em agradecimento por aquilo que ele fez por nós. Quando nós estamos no médico, quando nós vamos visitar alguma pessoa que está doente, quem é que serve quem? É o paciente que faz a prescrição para o médico, para o doutor, ou é o doutor que cuida do doente, que prescreve os remédios? Quem é que serve quem, irmãos? É o médico que serve, que cuida do doente. Não é o doente, o acamado, que cuida do doutor. Assim é Cristo. É Ele que cuida de nós, cheio das nossas doenças, cheio das nossas deficiências, dificuldades, cheio de pecados. É Ele que nos pega e nos cuida, porque Ele veio para os doentes. A Bíblia fala em João 5,17 que Deus, o Pai, Jesus disse, trabalha até hoje. E Jesus disse: eu também trabalho. É Deus que trabalha por nós. Você quer deixar Deus trabalhar na sua vida? Quer deixar Jesus trabalhar por você? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, porque Ele já está trabalhando nessa noite, já está fazendo coisas novas nessa noite, na minha e na sua vida. Isaías 43, versículo 13, diz que o Senhor é que opera. Operando Deus, quem é que pode impedir, meu irmão? Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. O problema é que às vezes nós somos orgulhosos e queremos trabalhar, em vez de deixar Deus, Jesus, trabalhar por nós. Glórias a Deus. Já estamos caminhando para encerrar com essa imagem aqui, irmãos. Ser pobre de espírito é reconhecer que somos dependentes de Jesus Cristo. Então temos que parar com esse nosso orgulhinho besta de vir: eu sirvo ao Senhor, eu estou indo para o céu porque eu estou pagando o preço. Cuidado, irmão, com isso, para não tirar a glória do Senhor. É Ele que está trabalhando. Nós somos apenas pobres de espírito, famintos, esperando para ser saciados por Cristo. Aleluia! O que Pedro diz? Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Vinde a mim, vós que estáis cansados e abatidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deixa que eu coloco o meu jugo, o meu fardo sobre vocês, que é suave e que é leve. Nosso sentimento deve ser este: pobre de espírito, esperando o Senhor trabalhar por nós. Aleluia. Isaías 64, versículo 4 diz que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O mendigo só pode ser alimentado, o pobre só pode ser alimentado se o Senhor o fizer. E se você está esperando no Senhor, pode ter certeza que Ele vai ser um pão para a sua vida, um pão para a sua alma, vai ser a água que sacia a minha e a sua sede, como está escrito em João. Ele é o pão nosso de cada dia. Nós temos que estar aqui, irmãos, com essa imagem, esperando receber de Deus, porque nós não temos nada de bom em nós. O Salmo 139 diz: Senhor, vê se há algo bom em mim. Não há. Provérbios fala para nós tomar. Se quer tomar cuidado com uma coisa na sua vida, irmão,
toma cuidado, não é da vida do teu irmão, mas Provérbios vai tomar cuidado com o teu coração, que é enganoso e é pecador. Então, irmãos, que essa palavra pode dizer que o Senhor nos aconselhou, nos advertiu e nos manda cumprir, venha cair sobre os nossos corações essa noite como uma semente, porque nós devemos tirar todo o orgulho bobo, porque nós não vamos ser salvos pelas nossas forças nem pelas nossas obras, mas diante do Senhor nós temos que ser pobres de espírito, com essa imagem, e receber do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, Ele trabalha por nós, Ele é o nosso pão vivo que desce do céu, Ele é a água que mata a nossa sede, Ele é o nosso Salvador. Você pode se colocar em pé, irmãos? Essa palavra realmente possa cair nos nossos corações. Esse sermão da bem-aventurança, que Jesus venha matar a nossa sede, Ele já está matando, venha matar a nossa fome espiritual, venha trazer salvação para nós e para a nossa casa. Aleluia. Vamos orar, depois eu quero convidar o pastor para estar encerrando com a bênção apostólica. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa quarta-feira, nos encontrarmos diante da Tua presença, para nos alimentar, Senhor, da Sua palavra que é viva e poderosa, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha encher os nossos corações, porque nós não queremos ser cheios de nada, Senhor, a não ser da Sua presença, que a Sua presença venha encontrar em nós e preencher todo o nosso vazio, Pai, que todo o nosso orgulho, que toda a nossa autoestima de queremos ser alguém, Senhor, venha cair, e que o Seu brilho, a Sua luz, Senhor, venha ser glorificado em nós, porque aqui quem brilha nas nossas vidas deve ser o Senhor. A Ti, Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Nós Te adoramos, Jesus. Coloque em nós um espírito humilde, um espírito pobre, Senhor, para que o reino dos céus venha ser nosso, Pai. Oramos conforme a Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém.